Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos tentando aqui uma conexão perfeita para falarmos a respeito da palavra de Deus e a internet às vezes não dá certo, mas agora deu certo, na verdade. Louvado seja o Senhor. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo e tornar esse vídeo possível a todos aqueles que são seus amigos no Facebook. Amém? Louvado seja Deus. É muito bom, é muito gostoso poder a cada manhã estar participando com você, compartilhando com você a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero realmente externar aqui a minha gratidão, porque o Senhor faz possível, não é? Faz possível, faz capaz, né, as nossas vidas para abençoar outras. E é isso que eu quero já de manhã compartilhar a palavra, compartilhar aí o recado de Deus ao coração de todos. À medida que você entrar, compartilha aí. Agora há pouco nós tentamos entrar, mas a internet deu uma situaçãozinha aqui e nós entramos de novo. E vamos tentar, se Deus permitir, amém. Se Deus assim entender que não deve, a gente deixa para amanhã, beleza? Louvado seja Deus pela sua vida. Temos estudado aí a carta de João, ou seja, ao Apocalipse, o livro das revelações, e eu louvo a Deus, porque esse livro é um livro que aguça realmente o nosso apetite, aguça, né, a nossa vontade de conhecer mais as coisas do Senhor. E eu entendo no livro de Apocalipse que eu só vou conhecer, eu só vou ter o conhecimento desse Deus e das coisas tão misteriosas que estão por trás desse Deus tão altivo, tão soberano que é o nosso Deus. Eu vou entender somente as coisas que Deus permitir que eu venha entender. Eu não vou entender nada simplesmente pela minha capacidade. Tudo que vier a ser revelado sobre a minha vida é pela inteira e absoluta vontade do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, capítulo 5. Será que você pode, em nome de Jesus, compartilhar aí? Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 5 e versículos a seguir. Muito bem, o texto da palavra do Senhor vai dizer assim. Preste atenção e compartilha, porque se você compartilhar aí, outras pessoas vão ser abençoadas, mesmo que seja depois, beleza? Beleza pura? Louvado seja Deus. O texto da palavra do Senhor vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ontem eu falei para você a respeito do trono, e falei para você a respeito dos seres angelicais que guardam o trono do Senhor. O trono do Senhor é absolutamente bem guardado, bem guardado. Existe anjos, existe querubins, existe serafins, anjos, sabe, que estão guardando dia e noite, permanentemente, o trono do Senhor, o altar do Senhor. E nós falamos também com relação ao trono, porque trono, quando se fala de trono, está se falando de governo. Quando se fala de um trono do Deus Altíssimo, está falando do governo soberano desse Deus que reina sobre todas as nossas vidas, automaticamente governa. Amém? E aqui, se você entender no livro de Apocalipse, capítulo 5, você vai perceber que começa a ser desenvolvido do capítulo 5, sabe, toda essa passagem da visão de João, aonde ele avistou o trono, ele avistou Deus, e ele teve, sabe, a sua forma de identificar, de transmitir como eram aqueles seres, como era o Deus, como é a voz de Deus, como voz de trovão e etc. Então toda essa forma em que João vai explicar, é muito interessante nós, sabe, aqui refletirmos, porque eu já expliquei para você no início
que nós começamos a estudar Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele é simplesmente, até o capítulo 3, ele fala das igrejas da Ásia, daquilo que aconteceu. O restante é tudo revelação. E para entendermos revelação do capítulo 4 a seguir, a maior parte do livro de Apocalipse é pura revelação, ou seja, são coisas que hão de acontecer. Quando nós vamos estudar isso, é necessário nós, entendermos, analisarmos, estudarmos como se é apresentado. Quando se fala de um trono, está se falando de governo. Quando se fala de um livro, está falando, de uma forma de conduzir, forma de condução desse governo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, comece a analisar uma coisa. A nossa vida é um ciclo meio que rotativo, não é? Todos os dias nós vemos a história se repetir. As pessoas nascem, elas vivem, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, e o ciclo da vida vai ser essa, nasce, cresce, casa, tem filho, gera os filhos, não é? Tem os filhos ali, os filhos vão gerar os filhos dos nossos filhos, e a vida vai ter um término aí, o ciclo vai terminar aí. Então a história fica um pouco que aberta nisso, e a gente fala, mas a história é só essa? Aí que nós vamos entender que Deus tem o controle sobre a palma das suas mãos, porque esse livro que o Apocalipse está dizendo, é onde vai ser registrado, todo o finalizar, todo o fechamento da história da humanidade. O texto que eu acabei de ler diz assim: e vi na destra do que estava sentado no trono, governando no trono, um livro escrito por dentro e por fora, mas ele está selado, ele está lacrado com, 7 selos, por dentro e por fora. Agora esse livro está na mão do Senhor, e esse livro está selado. Ninguém, absolutamente ninguém, olha para você ver como que o texto ele vai se desenrolando, desenvolvendo, o fechamento da história é lindo, que nós sabemos que o fechamento da história está nas mãos do Senhor. Existe um fechamento da história. A história não é só esse ciclo, levantar, trabalhar, deitar, dormir, acordar, levantar, trabalhar, deitar. O ciclo, ele pode ser hoje esse, mas o fechamento da história, existe muitas coisas que nós, ainda não conhecemos, mas eu tenho a certeza de que temos a curiosidade de conhecer, e conheceremos certamente no Senhor. O versículo 2 diz assim: e eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Quem é digno? João aqui estava olhando a visão que Deus estava abrindo de João aqui, lá na ilha de Patmos, e João estava tendo a visão, do trono, seres. Agora João teve a visão do céu, mas João faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Porque o livro está na mão, o fechamento da história está nas mãos, desse Deus maravilhoso, está na mão dele, mas o livro está lacrado por dentro e por fora. Agora o versículo 3 diz assim: e nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Olha o quanto esse livro é poderoso, olha o quanto esse livro diz respeito a cada um de nós. Nesse livro está escrito, todo o fechamento da história. Agora o versículo 4 diz assim: e eu chorei. João vai dizer: e eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Nenhum homem foi achado digno. João aqui chora e ele se desespera, porque ele vê o livro, ele vê realmente um sentido para toda a história, mas aqui João não vê ninguém digno para tomar esse livro, abrir ele e realmente dar sentido a toda a história da humanidade.
porque toda a história da humanidade ainda precisa ter um fechamento. Toda a história da humanidade ainda precisa criar um real, puro e eterno sentido. E esse sentido está, sabe, nesses livros selados, por dentro e por fora. E um dos anciões me disse, versículo 5, não chores. Aqui, um dos anciões que estava diante do altar vai aconselhar João e vai dizer, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Quem prevaleceu? Será que você entendeu isso? Um dos anciões disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem é ele? Você sabe quem é ele? Ele, a raiz da tribo de Judá, prevaleceu. Ele prevaleceu, nem a morte pôde o vencer. Ele prevaleceu até o fim para abrir e romper os selos. Amém? Olha que coisa divina. Aqui nós estamos entendendo que este prevaleceu para romper os selos e abrir os livros. Sabe, estamos falando de Jesus Cristo. Versículo 6 diz, e olhei e eis que estava no meio do trono, um dos 4 animais no meio dos anciões e do cordeiro em pé, e como se tivesse sido morto, e tendo 7 chifres, 7 olhos, que são as 7 Espíritos de Deus, enviados para toda a humanidade. E ele veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, vasos, ouro e cheiros de incenso, que são as orações dos santos. Olha que tremendo. Olha que tremendo, que absolutamente tremendo. Nós vamos ver aqui que um somente é digno. Pode-se falar de todos os nomes, pode falar de todos os homens poderosos, pode falar de toda a história, mas somente um é poderoso para pegar o livro, tomar na mão, romper os selos e abrir o livro. Somente um é o leão da tribo de Judá, sabe, é a raiz de Davi. Estamos falando de Jesus Cristo, aquele que prevaleceu até o fim. Ele é digno de tomar o livro à destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, vai falar dos 4 animais, e os 24 anciões prostraram-se diante, sabe, do cordeiro. Já falamos dos 24 anciões ontem, já falamos dos animais que guardam o altar. Sabe, o cordeiro tipifica força e poder de sacrifício. Quando se fala de rei, está se falando, sabe, de coragem, está se falando de domínio, está se falando de reinado, de governo. Quando se fala de chifres, porque aqui quando vai se falar concernente, sabe, a esse animal, vai se falar de chifre. Quando se fala de chifre, fala de governo também, olhos, agilidade, olha tudo, fala de soberania. Quando se fala aqui dos 7 espíritos, interessante que aqui o Senhor Jesus, aqui a divindade, a soberania já está restaurada sobre ele. Aqui quando se fala dos 7 espíritos, está se falando da soberania, todos os atributos incomunicáveis de Deus está sobre Jesus. Ele é Deus e ele está operando em todos os sentidos, sabe, da soberania. E aqui no versículo de número 9 vai dizer, e eles cantavam quando se abriram os selos, e o Apocalipse vai dizer, quando neste momento todo joelho se dobrará diante do Senhor. Neste momento, nós e todos aqueles que reconheceram ou não reconheceram ao Senhor, vão se dobrar e vão cantar uma canção dizendo, tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus, pelo seu sangue, a cada família, língua, povo e nação, e guarda isso, e nos fizeste reis e sacerdotes
para o nosso Deus e nós reinaremos com Ele para sempre. Para sempre reinaremos com o Senhor. O grande ponto desta palavra de Apocalipse 5 está em nós reconhecermos ao Senhor, reconhecermos que só Ele é digno de tomar o livro, só Ele tem o fechamento da história. O fechamento da história não está em reis mundanos, não está em governos mundanos, presidentes desse mundo, não está na ONU, não está em nenhum governo desse mundo, muito menos, sabe, em seres espirituais, sabe, como o diabo. Não, o fechamento de toda a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Então, por isso que uma coisa é muito necessária. Nós sabemos que a única coisa que devemos fazer é o que está no versículo 8, dizendo assim: havendo tomado o livro, 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um deles harpas e vasos de ouro cheios, harpas, sabe, e vasos de ouro cheios de incenso, que é a tua adoração, que é a minha adoração, e as orações dos santos. Aqui, irmãos, o texto está dizendo que a nossa adoração, o nosso louvor, sabe, a nossa oração, ela será depositada em vasos de ouro, e o Senhor, Ele coletará, Ele receberá todas as nossas orações de louvor. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Hoje tivemos um pouquinho de dificuldade na transmissão aí, mas que o Senhor seja sobre a sua vida. Recebe essa palavra, toma posse em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, o amor do Senhor, seja sobre a sua casa, o transformando cada vez mais em um apaixonado por uma vida de oração, uma vida entregue ao altar do Senhor. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, fica na presença do Senhor.